Olá, eu sou Ana Carolina Marques Magalhães e, sob orientação do Dr. Gilberto de Matos, eu vou falar sobre a síndrome pré-menstrual e o transtorno disfórico pré-menstrual. No roteiro, a gente vai ter introdução às manifestações clínicas, epidemiologia e a patogênese, a avaliação, o tratamento e, por último, o artigo científico. A síndrome pré-menstrual, TPM, ela é caracterizada pelo aparecimento cíclico e repetido de um conjunto de sintomas físicos, psíquicos e comportamentais durante a fase lútea, de duração variável, que desaparece com o fluxo menstrual, podendo estender-se até a fase folicular inicial. Temos a síndrome pré-menstrual e o transtorno disfórico pré-menstrual. A síndrome pré-menstrual, na maioria das mulheres em idade reprodutiva, ela vai se apresentar com um ou mais sintomas emocionais ou físicos leves durante 1 a 2 dias antes da menstruação. Ela é clinicamente significativa pela COG, que é o Colégio Americano de Ginecologistas e Obstetras, como pelo menos um dos sintomas associados a uma disfunção econômica e social, que vai ocorrer durante 5 dias anteriores ao início da menstruação e está presente em pelo menos 3 ciclos menstruais consecutivos. Já o transtorno disfórico pré-menstrual é uma forma mais grave. A irritabilidade menstrual é um sintoma mais comum. Os sintomas devem estar presentes na maioria dos ciclos menstruais ocorridos no ano anterior e devem estar associadas a um sofrimento significativo ou interferência nas atividades habituais, como, por exemplo, o trabalho, a escola e a vida social dessa mulher. Com relação às manifestações clínicas, os sintomas mais comuns são os sintomas comportamentais, físicos, emocionais e cognitivos. O mais comum da TPM são as alterações de humor. Outros sintomas comportamentais não físicos frequentes incluem irritabilidade, ansiedade, tensão, humor triste ou deprimido, aumento da atividade, do apetite e desejos alimentares, além da sensibilidade à rejeição e diminuição do interesse às atividades. Os sintomas físicos são mais com relação ao inchaço abdominal, extrema sensação de fadiga, sensibilidade mamária, dores de cabeça, ondas de calor e tontura. As ondas de calor em mulheres que não estão nem no pós-parto, nem na péri ou pós-menopausa, são altamente sugestivas de TPM ou do transtorno disfórico pré-menstrual. Essas ondas de calor também ocorrem clinicamente pré-menstruais e parecem ser fisiologicamente semelhantes às ondas de calor da menopausa. Momento dos sintomas. A principal característica da TPM é o início recorrente, como eu falei, dos sintomas durante a fase final da fase lútea do ciclo menstrual, com um período sem sintomas logo após o início da menstruação. Normalmente, quando o fluxo menstrual termina, nós temos um impacto grande na qualidade de vida dessas mulheres, levando ao aumento do risco de suicídio. A história natural da TPM começa a qualquer momento após a menarca, mas geralmente por volta dos 20 anos e continua ao longo da vida reprodutiva se não tratados. Algumas mulheres apresentam sintomas mais graves no final dos anos reprodutivos e mulheres com distúrbios pré-menstruais parecem ter maior risco de desenvolver distúrbios de humor durante a transição menopáusica. Exame físico. Não há anormalidades específicas no exame físico dessas mulheres e com relação aos achados laboratoriais, não há anormalidades bioquímicas específicas associadas a esse distúrbio. Epidemiologia e a patogênese da síndrome. A prevalência da TPM e da TDPM na população tem sido superestimada devido à falta de aplicação de critérios diagnósticos rigorosos. Estimativas de até 80% foram relatadas para a TPM com base na inclusão de mulheres que apresentavam qualquer forma de humor pré-menstrual ou sintomas físicos. Quando a gente aplica critérios de inclusão rigorosos,
As estimativas da TPM são de cerca de 20 a 30%. Fatores de risco. O papel dos fatores de risco genéticos na predisposição à síndrome pré-menstrual e ao transtorno disfórico pré-menstrual é uma área de exploração ativa, embora resultados definitivos ainda não sejam disponíveis. Outros fatores de risco para desenvolvimento desses transtornos incluem o menor escolaridade e tabagismo, históricos de eventos traumáticos ou transtornos de ansiedade. Embora esses fatores, isso sejam fatores de risco para uma série de problemas de humor e transtornos de ansiedade. Patogênese. As evidências disponíveis sugerem que a síndrome pré-menstrual é um distúrbio desencadeado por alterações nos esteroides gonadais durante a fase lútea em mulheres suscetíveis. Acredita-se que isso resulte da interação entre alterações cíclicas nos esteroides ovarianos e o funcionamento de neurotransmissores centrais. O neurotransmissor mais implicado nas manifestações da TPM é a serotonina, embora haja evidências que implicam a beta-endorfina e o ácido gama-aminobutílico, além do sistema nervoso autônomo. Além disso, a gente percebe que temos que os esteroides ovarianos têm um papel importante na etiologia da TPM. Com relação à avaliação, nós precisamos fazer uma abordagem geral. Nessa abordagem geral, precisamos observar a história menstrual, né? Que é uma história menstrual detalhada, pois a relação entre os sintomas e a fase do ciclo deve ser confirmada. Se os ciclos da paciente forem regulares, ou seja, um intervalo intermenstrual de 25 a 30 dias, informações detalhadas sobre os sintomas devem ser obtidas, como, por exemplo, o tipo, o padrão de início e fim, a gravidade, a presença de comportamento funcional e confirmação de que os sintomas são recorrentes. Medicamentos. A avaliação de medicamentos, incluindo o tratamento hormonal, deve-se perguntar às mulheres que tomam anticoncepcionais orais se os seus sintomas pré-menstruais estavam presentes antes do início do anticoncepcional, ou se os sintomas começaram após o início. Além disso, precisamos de excluir sintomas endócrinos. A consideração de distúrbios endócrinos que podem causar sintomas semelhantes, como hiper ou hipotiroidismo ou excesso de cortisol. Por exemplo, se as formas forem graves e refratárias ao tratamento padrão e ou estiverem presentes no tratamento, isso vai interferir tanto no diagnóstico quanto no tratamento. Nós temos testes bioquímicos limitados. Como eu já falei, os testes laboratoriais, devido a esses transtornos, eles vão estar normais. Precisamos observar um monitoramento prospectivo. Se o histórico de sintomas da paciente for consistente com TPM ou TDPM e não houver evidências de outros distúrbios médicos, a paciente deve ser solicitada a registrar os sintomas prospectivos por 2 meses para confirmar esse diagnóstico. Precisamos excluir os sintomas de humor adjacentes. A existência de um transtorno de humor leve, crônico, como o transtorno disfórico, o distímico ou transtorno depressivo maior, deve ser descartada. O mapeamento prospectivo dos sintomas ajuda a determinar se os sintomas estão presentes continuamente ou apenas durante a fase pré-menstrual. Isso vai dar um norte para a gente fazer um bom diagnóstico diferencial. O monitoramento prospectivo pode ser solicitado com a escala de autoavaliação. Devido às semelhanças dos sintomas de TPM, TDPM com os de outros transtornos, é necessário um inventário prospectivo dos sintomas válidos e confiáveis para confirmar esse diagnóstico. Critérios diagnósticos.
Uma vez que a gente obteve o histórico menstrual detalhado dos sintomas, o monitoramento prospectivo concluído, os exames estão concluídos, os exames laboratoriais são normais, a gente pode fazer o diagnóstico de síndrome pré-menstrual e transtorno disfórico pré-menstrual. Geralmente, a gente pode utilizar o critério de DSM-5, no qual 1 a 4 sintomas podem ser de natureza física, comportamental, afetiva ou psicológica, que vão interferir no seu funcionamento. Se, por um lado, uma mulher apresenta mais de 5 sintomas e um deles é um sintoma afetivo, por exemplo, alterações de humor, raiva, irritabilidade, sensação de desesperança, tensão, ansiedade, nervosismo, é mais preciso para diagnosticá-la com TDPM em vez de TPM. Eu trouxe aqui. Eu trouxe os critérios diagnósticos do DSM-5, nos quais os sintomas incluem o humor depressivo ou disfórico, ansiedade ou tensão, labilidade afetiva, irritabilidade, interesse diminuído nas atividades usuais, dificuldade de concentração, falta de energia significativa, alterações importantes no apetite ou alimentação excessiva, insônia ou sono excessivo, sentimento de exaustões e outros sintomas físicos, como a mastalgia, tensão hídrica, cefaleia, entre outros. Diagnóstico diferencial. Nós temos o principal diagnóstico de diferencial são os transtornos de humor e ansiedade. Existe uma sobreposição substancial entre o transtorno disfórico pré-menstrual e transtornos psiquiátricos, principalmente o transtorno de humor e ansiedade. Em alguns casos, as mulheres com distúrbios pré-menstruais podem ter tido um episódio de transtorno de humor ou ansiedade no passado que foi resolvido. Atribuir um diagnóstico de síndrome pré-menstrual nesse grupo é mais difícil. Nas mulheres, muitas vezes, requer uma paciente mantenha um calendário diário que demonstre o início dos sintomas na fase lútea, com a resolução dos sintomas na fase folicular do ciclo. Na transição menopáusica, novos sintomas de humor e ansiedade em uma mulher na faixa dos 40 ou 50 anos são mais prováveis de serem devidos à transição da menopausa do que no início da TPM. Como a gente observou, os sintomas da TPM começam em uma idade mais jovem, mais frequentemente por volta ali dos 20 anos. Distúrbios da tireoide. Tanto o hiper quanto o hipotiroidismo são comuns nas mulheres. O hipertiroidismo, em particular, pode apresentar sintomas de humor. Alguns dos distúrbios podem ser diferenciais da TPM, com base em outras características típicas da doença da tireoide na história. O exame físico e por um hormônio estimulador, né, o TSH, abaixo ou acima da mulher, tanto no hiper quanto no hipo, respectivamente. Abuso de substâncias. Foi sugerido que mulheres com TPM consomem mais álcool do que os controles nos estudos, independente da fase do ciclo, e que mulheres com histórico familiar de alcoolismo experimentam mais ansiedade no período menstrual. No entanto, uma ligação firme entre o alcoolismo e a TPM nunca foi estabelecida. Tratamento. Sintomas leves. Para mulheres com sintomas pré-menstruais leves que não causam sofrimento, disfunção econômica ou disfunção social, é sugerido medidas de estilo de vida, como exercícios regulares e técnicas de redução do estresse. Embora, né, essas intervenções não sejam bem estudadas, como podem ser úteis. A gente orienta técnicas de relaxamento, né? Os exercícios, né, de redução de estresse são benéficos e, em geral, devem ser recomendados com base nisso. Embora não seja rigorosamente estudado, o exercício de relaxamento pode ajudar a aliviar os sintomas da síndrome pré-menstrual. Sintomas moderados ou graves.
Mulheres que atendam aos critérios da síndrome pré-menstrual ou transtorno pré-menstrual, incluindo a disfunção econômica, social, são mais bem atendidas por intervenções farmacológicas e comportamentais, como a terapia cognitiva comportamental. No entanto, antes de iniciar a terapia, outras condições com sintomas que possam se sobrepor aos da TPM e da TDPM devem ser descartadas, incluindo a depressão ou transtornos de ansiedade, além do abuso de substâncias e o hipotiroidismo, como eu já falei. Duas abordagens principais para a farmacoterapia inicial da TPM e da TTPM grave incluem visando o sistema de serotonina, o aumento da transmissão serotonérgica central com os inibidores seletivos da recaptação de serotonina, como, por exemplo, a sertralina, que eu vou falar mais na frente. Também pode-se utilizar a supressão do eixo hipotálamo-hipófise ovariana para abolir as alterações cíclicas dos esteroides gonadais, como os contraceptivos não hormonais, né, contraceptivos combinados de estrogênio e progesteronas, além dos agonistas do inibidor liberador da gonadotrofina, que é o GnRH. Isso normalmente é reservado para mulheres que apresentam sintomas que não responderam às tentativas, né, de tratamento. Nas mulheres nas quais a contracepção não é uma prioridade elevada, vamos discutir primeiro os ISRS, né, que são os inibidores seletivos da recaptação da serotonina. Por outro lado, se a paciente não apresentar sintomas depressivos, comprometedores e a contracepção for uma alta prioridade, discutiremos primeiro a contracepção combinada com estrogênio e progesterona. Embora algumas mulheres podem necessitar de um agente contraceptivo e um IRSS. Mulheres que não desejam a contracepção. A gente pode utilizar essas medicações, né, como por exemplo a sertralina, o citalopram, o escitalopram, a fluoxetina. Lembrando que a paroxetina ela está associada a um ganho de peso. Os regimes podem ser de administração diária contínua, a terapia da fase lútea ou terapia do início dos sintomas. Como que vai ser isso? Na terapia contínua, os ISRS são eficazes para os sintomas pré-menstruais, sejam tomados de forma contínua ou intermitente. É sugerido a administração contínua para mulheres com sintomas leves presentes durante intervalos não pré-menstruais. Na terapia da fase lútea, muitas mulheres preferem o regime apenas da fase lútea, que é tomado no 14º dia do ciclo. A terapia normalmente é interrompida no início da menstruação, embora possa ser continuada por vários dias adicionais em mulheres com históricos de sintomas persistentes durante a menstruação. Já na terapia do início dos sintomas, a terapia intermitente, começando no início dos sintomas até os primeiros dias da menstruação, que também é eficaz, segundo os estudos. No caso da contracepção combinada de progestogênios, as mulheres que desejam a contracepção, uma combinação de estrogênio e progesterona e progestogênio, as mulheres com sintomas não depressivos moderados a graves que estão interessadas em contracepção hormonal, sugerimos um tratamento com anticoncepcional oral. Essa é a maneira mais simples de suprimir o eixo hipotálamo, hipófise ovário e a ovulação. Preferimos pílulas monofásicas, pois as preparações multifásicas podem piorar os sintomas de humor. Anticoncepcionais contendo drosperinona, em particular aqueles com intervalo de
sem pílula reduzido, 4 vezes ao invés de 7 dias, 4 dias ao invés de 7 dias, são eficazes e aprovados para o tratamento desses sintomas. Normalmente, começamos com anticoncepcional, por exemplo, dá 3 miligramas de hidrospirenona e 20 microgramas de etinilestradiol. Os agonistas do GnRH, nas mulheres com sintomas graves que não respondem ou não toleram tanto os anticoncepcionais orais quanto os inibidores seletivos da recaptação de serotonina. Aqui eu trouxe um fluxograma que vai resumir toda a nossa aula, tirado do livro aqui que a gente segue. Os sintomas pré-menstruais, o diagnóstico, de acordo com a Associação Americana de Psiquiatria, deve ter 5 ou mais dos 10 sintomas, sendo que pelo menos um desses tem que ter pelo menos um desses 4 primeiros sintomas. Então, as queixas vão ser de labilidade afetiva, humor depressivo, desesperança, raiva, irritabilidade intensa ou persistente, ansiedade ou uma tensão acentuada. Deve ter pelo menos um desses 4 sintomas. Desses outros podem ocorrer também interesse diminuído das atividades habituais, fadiga fácil, perda acentuada de energia, dificuldade de concentração, alteração do apetite, insônia ou sonolência, sintomas físicos como mastalgia, cefaleia, edema, dor muscular, articular e além de ganho de peso. Lembrando que para a gente considerar isso como TPM ou TDPM, esses sintomas têm que ser cíclicos na fase lútea, geralmente uma semana do ciclo e passa com a menstruação. Então, são ali os 4, 6 primeiros dias e vai passar com a menstruação. Esses sintomas têm que interferir no trabalho, nas atividades habituais, na relação com as pessoas. Os sintomas não podem ser exacerbação de outro transtorno psiquiátrico de base, e é muito importante a gente pedir para a paciente fazer uma avaliação prospectiva diária de pelo menos 2 ciclos. Então, pedir para a paciente escrever mesmo e anotar quais são os sintomas, que ela sentiu e os dias que eles ocorreram. Resumindo o nosso tratamento, a gente vai pedir para todas as pacientes manterem uma dieta saudável, controlar os vícios, reorganizar a sobrecarga que elas têm nas atividades, regularizar o sono, orientar atividades lúdicas e de relaxamento, além da atividade física regular. A psicoterapia vai ser muito importante para ela conseguir lidar com os conflitos e as insatisfações e os medicamentos, né? Conforme eu orientei, os hormônios contraceptivos, né? Contraceptivos orais. A gente pode manter essas pacientes em amenorreia, lembrando que o intervalo mais curto é mais benéfico. Podemos entrar com antidepressivos, além dos inibidores seletivos de recaptação de serotonina e para os sintomas físicos também, né? A mastalgia, a cefaleia, o edema e o ganho de peso. Essas são as referências. Vamos para o artigo científico. Nosso artigo é a Mortality Risk Among Women with Premenstrual Disorders in Sweden. Estes são os autores do nosso artigo. Essa é a primeira página do artigo. E o que é que eles fizeram? Os participantes incluíram mulheres com idade reprodutiva como primeiro diagnóstico de transtorno disfórico pré-menstrual entre 1º de janeiro de 2020, de 2001 e 31 de dezembro de 2018. E a análise dos dados foi realizada no período de setembro de 2022 a abril de 2023. Foram identificados por meio de diagnósticos hospitalares e ambulatoriais e medicamentos de dispensação.
Em comparação com as mulheres não afetadas, as mulheres com esses transtornos pré-menstruais apresentaram um risco aumentado de morte devido a causas não naturais, particularmente os suicídios. Mas eles não apresentaram risco aumentado de mortalidade geral. Notavelmente, mulheres que receberam um diagnóstico antes dos 25 anos tiveram uma maior mortalidade por todas as causas e morte por suicídio e causas naturais. Então, muito obrigada. Esse foi o nosso artigo e até mais.